Shalom pessoal, Rabino Jacques Kukerkorn da Brit Brachá. Falar um pouco sobre a Parashá dessa semana, que é Shemini. E eu vou fazer algo que eu nunca fiz antes, que é falar de um evento corrente, das notícias de hoje, ao contrário de falar de uma verdade permanente. Portanto, pode ser que esse vídeo, daqui um ano, daqui a algumas semanas, seja irrelevante. Mas por que eu vou falar com ele? Vou explicar. Nessa Parashá, nós lemos sobre os dois filhos do Arão, do sumo sacerdote Nadav e Avihu, que morreram porque eles trouxeram um fogo estranho. E eu tento imaginar as notícias. Como seria no jornal? Extra, filhos do sumo sacerdote morrem queimados. Para fazer um auê, né? Imagina a CNN, no jornal, no mundo inteiro. E a pergunta é por quê? Por que a morte do Nadav e Avihu seria notícia? Porque chamaria atenção. Eu creio que porque é diferente, né? Ou seja, não é a maneira que a maioria das pessoas morrem, e porque as pessoas têm uma fascinação por um lado, e por outro lado repulsa da morte, de ver as coisas nas notícias. Eu digo tudo isso porque eu tenho pensado muito no voo 370 da Aerolinhas da Malásia. Não só porque eu estive naquele aeroporto não faz muito tempo, mas porque eu estou assombrado como o mundo inteiro parece estar tão interessado no que aconteceu com essas 200 e poucas pessoas, que realmente é lamentável. A perda de qualquer pessoa é lamentável, mas a perda de 270 é maior. Por outro lado, todo dia deve ter pelo menos tantas pessoas assim morrendo na Síria, por exemplo, sendo massacrados pelo governo sírio, e ninguém não está nem aí. Por que, de repente, essas 200 e poucas pessoas são mais importantes que as milhares de pessoas que estão sendo mortas na Síria? E conversando com jornalistas, eu tenho dois pensamentos. O primeiro é o seguinte, que novamente, que as pessoas estão fascinadas por alguma coisa nova. Isso nunca aconteceu antes. Quer dizer, até aconteceu, se você procurar, você vai ver que tem vários, quase 100 aviões que desapareceram e ninguém sabe o que aconteceu com eles. Porém, ou que foi um grande mistério por muito tempo. Por outro lado, no nosso mundo a gente não vê isso vai acontecer todo tempo, um avião grande desses que a gente viaja o tempo todo, um Boeing 777. Por outro lado, por que as pessoas ignoram o que está acontecendo na Síria? Porque as pessoas têm a repulsa da coisa comum, da morte comum. Então, como eles já decidiram que tem nada que dá para fazer em relação à Síria, então a gente ignora. Da mesma maneira, por exemplo, quando alguém morre por causa de uma doença da vaca louca, isso é notícia. Mas se você fizer uma notícia, as pessoas ficam preocupadas. Mas se você fizer uma notícia, por exemplo, de, olha, não fume, não use drogas, coma menos, faça mais exercício, esse tipo de notícia é chata, né? Isso não interessa as pessoas. Talvez no final, a postura que a gente deve ter é uma que a gente tem que aprender a quando prestar atenção nas notícias e quando ignorá-las. No caso da morte do Nadav e Avihu, apesar de ter sido notícia, né, também existe uma lição. E a lição, evidentemente, é a lição da humildade, né, que segundo vários comentaristas, o que eles trouxeram, o fogo estranho que eles trouxeram, era a arrogância para nos ensinar a ser mais humildes. Por outro lado, terminando, eu acho que a gente tem que aprender também, quando a gente escuta as notícias, a pôr atenção no que é uma notícia verdadeira, o que é notícia real, que é importante na nossa vida, e o que é só barulho de fundo, né? Só ruído de fundo. Ok, Shabbat Shalom, espero vocês na www.britbracha.org. Shalom.